Eh, bom, boa noite, ou boa tarde, ou dia, depende da hora que você estiver vendo isso, vocês que estão vendo a aula gravada, mas boa noite para aqui também. Bom, vamos aí. Então a aula de hoje é dedicada a exercícios aí de ondulatória e termologia. A turma semestral teve aula de ondulatória no sábado, e o pessoal da turma anual teve aula de termo também no sábado, então são assuntos diferentes, mas a gente vai resolver um exercício de cada aqui para tentar agradar gregos e troianos. Mas beleza. Independente disso, todas as matérias caem no vestibular e todas podem cair em qualquer momento, então todo mundo tem que saber tudo, no final das contas, né? Ou tentar, pelo menos, apesar de impossível. Mas vamos lá. Bom, o primeiro exercício que eu queria trazer aqui hoje para a gente resolver juntos é esse exercício sobre ondulatória, né? Ele possui um enunciado bastante extenso e um gráfico para a gente analisar, mas vamos ler com calma aí e tentar entender o que esse cara está propondo para gente. E Vitória, você que está aqui comigo, se qualquer dúvida pode mandar no chat ou abrir o microfone que eu estou de olho aqui, tá? Mas beleza. Vamos lá, vamos ler. Muitos primatas, incluindo nós humanos, possuem visão tricromática, ou seja, tem três pigmentos visuais na retina, sensíveis à luz de uma determinada faixa de comprimentos de onda, né? Então, na aula de sábado passado, a gente entendeu o que que era frequência, o que que era comprimento de onda, né? No nosso caso aqui, da ondulatória na luz, né? Como a gente pode observar nesse gráfico aqui, né? Para a luz em específico, né? O comprimento, a variação do comprimento de onda vai mudar, vai modificar a cor da luz que a gente está enxergando na nossa retina, né? Ou seja, que está sendo ativada conforme varia esse comprimento de onda, né? Mas vamos voltar para o enunciado aí, e aí a gente entende melhor isso, né? Bom, informalmente, embora os pigmentos em si não possuam cor, estes são conhecidos como pigmentos azul, verde e vermelho, e estão associados à cor que causa grande excitação ou ativação. A sensação que temos ao observar um objeto colorido recorre da ativação relativa dos três pigmentos, ou seja, se estimularmos a retina com uma luz na faixa dos 530 nanômetros, né, comprimento de onda geralmente é metro ou submúltiplos de metros. Então, nanômetro é um metro muito pequeno, na verdade dividido por 10 elevado a 9, né, que é o nano, é abaixo do micro. Mas isso não vem ao caso porque a gente não vai fazer nenhuma conta aqui. Então, se a gente estimular a retina com uma luz na faixa dos 530 newton-metro, que é o retângulo 1 no gráfico, né, esse retângulo cinza aqui, não excitaríamos o pigmento azul. O pigmento verde seria ativado ao máximo, né, porque ele está aqui no máximo, né, pigmento verde, e da curva tracejada. E o pigmento vermelho seria ativado em aproximadamente 75%. E isso nos daria a sensação de ver uma cor amarelada, né? Os 75% ele quer dizer, ó, por conta da porcentagem de ativação para cada pigmento, né? Nessa faixa aqui do retângulo 1, certo? Então, o vermelho é o pigmento pontilhado, né? Que é esse um pouco mais coisadinho. E ele bate aqui mais ou menos nos 75%, né? Para ativação, né? Nessa faixa para esse pigmento. Isso nos daria a cor de ver uma sensação amarelada, né? Já a luz numa faixa de comprimentos de onda de 600 nanômetros, que é o retângulo 2, esse aqui, né? Estimularia o pigmento verde e o pigmento vermelho é, em cerca de 75%, né? E isso nos daria a sensação de ver laranja avermelhado. Oi, Savão, boa noite, tudo bom? Estamos fazendo exercícios aqui. Obrigado pela companhia. Enfim, o retângulo 2, que é esse cara aqui, ele vai estimular o verde e o vermelho em cerca de 75%, né? E isso nos daria uma sensação de ver laranja avermelhado. No entanto, há características presentes em alguns indivíduos, conhecidas coletivamente como daltonismo. Pois é, então essa questão é sobre daltônicos.
em que um ou mais pigmentos não funcionam perfeitamente, né. E aí isso causa, esse tipo de característica, né, em algumas pessoas, que é o daltonismo. Caso estimulássemos a retina de um indivíduo com essa característica, que não possuísse pigmento conhecido como verde, com as luzes de 530, que é o retângulo 1, e 600 nanômetro, que é o retângulo 2, na mesma intensidade luminosa, esse indivíduo seria incapaz de. Aí vamos às alternativas. A. Identificar o comprimento de onda do amarelo, uma vez que não possui o pigmento verde. Ver o estímulo de comprimento de onda laranja, pois não haveria estimulação de um pigmento visual. Detectar ambos os comprimentos de onda, uma vez que a estimulação dos pigmentos seria prejudicada. Visualizar o estímulo do comprimento de onda roxo, já que esse se encontra na outra ponta do espectro. E distinguir os dois comprimentos de onda, pois ambos estimulam o pigmento vermelho na mesma intensidade, né? Cara, isso aqui é muita informação em um enunciado só, em um gráfico só, e até nas alternativas tem muita informação, né. Então vamos com calma, vamos entender direitinho o que ele tá falando pra gente, o que a gente tem que fazer, né. O que ele tá falando é o seguinte, ó, esse gráfico aqui mostra, a ativação em cores, da retina de um ser humano, né, conforme a gente é bombardeado com luz em comprimentos de onda diferentes. Então isso vai variando aqui, e conforme isso daqui varia, a gente vai enxergando cores diferentes, né. E ele coloca aqui roxo, azul, verde, amarelo, laranja e vermelho, né. E o que ele tá falando é o seguinte: para uma pessoa que é daltônica e que não possui o pigmento na retina para ativar a cor verde, que é essa curva tracejada aqui, o que que vai acontecer, comparativamente, né, se a gente comparar uma luz desse retângulo à esquerda, que é o retângulo 1, com esse retângulo aqui à direita, né. Ou seja, a gente tem que, no caso de uma pessoa que seria daltônica, né, a gente teria que, entre aspas, "apagar" essa curva aqui. A curva verde é como se ela não existisse para o olho daquela pessoa, né. Bom, vamos dar uma, enxugada aí nessas informações então, né. O que ele está falando é: vamos estimular a retina de um indivíduo que não possui pigmento verde com as luzes 1 e 2, né, que são esses 2 retângulos, certo? Então a curva verde não existe nesse caso, né. E aí, nos 2 estímulos, se a gente for analisar comparativamente, quais pigmentos vão sobrar, né, quais pigmentos que vão ser ativados quando a gente bombardear a retina dessa pessoa com essas 2 "luzes", entre aspas, diferentes, né, diferentes pra gente que vê, né. E aí eu queria propor aqui pra gente fazer, boa, Vitória, vermelho, exato. Mas eu queria propor pra gente ver aqui, pra gente analisar a porcentagem de ativação para cada outro pigmento, né. A gente sabe que verde é zero, porque a pessoa não tem esse pigmento. Mas, ó, aqui, vamos lá. Vamos apagar a curva verde para a gente conseguir analisar direitinho. Eu sei que você já matou a resposta, mas para a gente conseguir analisar aí como seria, o gráfico de uma pessoa daltônica, né. Gente, vocês sabem que eu sou professor de física, eu não sou designer e eu também não sou artista, então isso foi o melhor que eu consegui fazer para apagar a curva verde, tá. E foi colocar esses retângulos aqui e os retângulos, na parte branca. Mas se fosse no vestibular, por exemplo, vocês poderiam, sei lá, riscar ou destacar as outras curvas, enfim, né, vocês iam conseguir se virar. E aí, se a gente analisar então, a gente vai entender que pra opa, 50% não, aqui tá errado, né. Mas para o pigmento azul, ele não vai ser nada ativado em nenhum desses outros retângulos, né. A gente só vai ativar o pigmento vermelho, como a própria Vitória colocou aí, né, que só vai ativar a parte vermelha das 2 luzes, né. Eu vou até corrigir aqui, porque é 75%, né, pessoal. Aqui, ó, que bate mais ou menos aí, 75%. Boa. Mas a gente concorda que meio que para as 2 curvas é um negócio similar, né, assim, não vai ter muita diferença, porque afinal das contas você não tem mais o azul, né, então só tem o vermelho ali e mais ou menos a mesma característica, né. E aí, bom, a gente mantém esse mesmo entendimento aqui é 75, deixa eu arrumar de novo. Obrigado, gente. E aí vocês já viram a resposta, né, mas tudo bem, a gente vai a gente vai brincar juntos, 75%.
Bom, vamos lá. Vamos analisar as alternativas que a gente tem, então, para esse caso, né? Opção A. Assim, lembrando só que a frase que termina o enunciado é: esse indivíduo vai ser incapaz ou impossibilitado de, né? Então ele vai ser incapaz de identificar o comprimento de onda do amarelo, uma vez que não possui pigmento verde? Essa pergunta é meio capciosa, né, essa afirmação, porque é o seguinte: identificar o comprimento de onda, ele vai conseguir identificar, né, porque ele possui pigmento vermelho, então isso daqui vai gerar algum entendimento para ele, apesar de não ser a cor que as pessoas não daltônicas veem, né. Então, a gente descarta essa afirmação aí, né, porque identificar o comprimento de onda ele poderia, né, o comprimento de onda que a gente considera amarelo, né. Por isso que é sempre uma questão de muita interpretação e é bastante relativo, geralmente, essas coisas. Mas tá bom. B, ver o estímulo de comprimento de onda laranja, pois não haveria estimulação de um pigmento visual. Veja bem, não haveria estimulação de um pigmento na faixa laranja, é fato, porque o verde não vai estar aqui, né. Mas ele conseguiria ver o estímulo do comprimento de onda, porque o estímulo do comprimento de onda do laranja também vai ativar o vermelho para ele, né. Vocês concordam comigo, gente? O que vocês estão achando desse desenrolar da carruagem? Porque nessa questão em específico, todas as alternativas parecem certas, né, se você for analisar. Então eu acho bem complicado, assim, realmente, falar que uma tá certa, outra tá errada, sabe. A gente tem que realmente pegar nos detalhes de cada afirmação dele, porque senão a gente ia considerar todas certas, né, se for ver. Mas enfim, que mais? A C. Ele seria incapaz de detectar ambos os comprimentos de onda, uma vez que a estimulação dos pigmentos estaria prejudicada. Então, de novo, ele seria incapaz de detectar ambos os comprimentos de onda? Não, né? Ele ia conseguir identificar os dois comprimentos de onda. Só que ele não ia ver distinção. Tipo, em um ele não ia ver verde e amarelo aqui, né? Entre os dois. Ele ia ver só vermelho. E no segundo ele não ia ver laranja também, ele ia ver só vermelho, certo? Então ele ia conseguir detectar alguma coisa, mesmo sendo errado, né. Errado não, é diferente do nosso, mas enfim. Então não também. D, ele ia ser impossibilitado de visualizar o estímulo do comprimento de onda roxo, já que este se encontra na outra ponta do espectro. Bom, assim, o enunciado falou que a pessoa tem deficiência de identificar a cor verde, né, então essa curva aqui não existe. Só que, gente, o comprimento de onda roxo tá aqui na outra ponta, né, então não tem nada a ver, tipo, a deficiência da pessoa aqui da curva da cor verde, até porque ela nem se estica até esse ponto, né. Então, essa também eu considero errada, né. Agora, se a gente olhar pra alternativa E, a Camille tá entrando também. É a E, Vitória, exato. Eh, por que é a E, né? É impossível ele distinguir os 2 comprimentos de onda nesse caso, porque ambos vão estimular o pigmento vermelho na mesma intensidade, né, foi o que a gente concordou aqui, que era azul 0% e vermelho 75, sendo que ele não vai conseguir ver a cor verde, né. Então, para essas 2, pra esses 2 estímulos, então ele ia ver a mesma coisa descartada a curva do pigmento verde, né. E aí é isso, a resposta na realidade é justamente a alternativa E, tá. Camille, boa noite, tudo bem? A gente tá fazendo um exercício aqui de ondulatória com cores. Eu não vou ler tudo de novo, é o seguinte, tá, até porque a gente tá com um pouquinho de tempo aqui, então eu vou dar uma enroladinha, né, sabe como é. Mas o que vai acontecer aqui é o seguinte, né, nessa questão, esse gráfico aqui, ele mostra pra gente a as cores e os pigmentos que são ativados dos nossos olhos, né, nas nossas retinas aí, quando a gente é bombeado ou quando a gente enxerga cores de diferentes comprimentos de onda, tá? Então, por exemplo, esse que tá com a linha cheia é o azul, né? Então a gente começa sempre enxergando que se a gente for aumentando o comprimento de onda, a gente começa enxergando azul, né? Aí depois ele vai passando para o verde, aqui que junta esse outro pigmento com a linha tracejada e tudo mais.
E aí depois, quando começa entrando essa outra linha pontilhada, que é o terceiro pigmento, do vermelho, né? A gente vem chegando cores mais quentes. Então, amarelo, laranja, vermelho, por aí vai, né? E a proposta da questão é justamente assim, pô, uma pessoa daltônica, ela não possui o pigmento que ativa a cor verde, né? Então, o que que ela vai enxergar quando a gente visualizar as ondas, né, de luzes nesses dois cenários aqui, que são os cenários um e 2? E a gente chegou à conclusão de que, para pessoas daltônicas, né, que não possuem esse pigmento verde, o que vai acontecer é que a curva, na verdade, do olho delas vai ficar assim, né, ó, tampada aí com o máximo possível de, de carinho e capricho do professor de física. O que vai acontecer é isso daqui, né? Ela não vai ter a curva verde, não vai ativar nada da curva verde. Então, na realidade, quando a gente bombardear o olho, a retina das pessoas com essas duas cores, né? Com essas duas luzes, na verdade, a gente vai ter aí a ativação apenas do pigmento vermelho, né? Então, vai ser vermelho e vermelho. É que nem o Scott do X-Men. Rosas são vermelhas, violetas são vermelhas e tudo é vermelho. Essa coisa. Enfim, é isso. Então, na realidade, quando a gente bombardeia em ambos os comprimentos de onda aqui, a pessoa não vai ver nada azul, né? Porque a curva do azul acaba aqui, logo antes. E também não vai ter nada da cor verde, né? Porque a pessoa não consegue enxergar nesse pigmento. Então a gente vai ter só ativação aí em 75%, mais ou menos aqui, 70, 65% da cor vermelha, né? E a gente fez uma análise aqui das alternativas e a gente conseguiu entender que distinguisse os dois comprimentos de onda, né? Porque os dois vão estimular o pigmento vermelho na mesma intensidade, né? Aproximadamente aí. Beleza, galera? Essa é a primeira questão de hoje. Vocês têm alguma pergunta aí? Ficou confuso alguma coisa? É bem questão de interpretação essa pergunta, né? E também de descartando os, é, as alternativas, eu acho. O que vocês acham? Porque vocês viram, né? Eu não fiz nenhuma conta nessa questão. Então, você gostou, Savon? Eu gosto de questões assim também. E é bem ciência da natureza, né? Se for ver, porque essa questão de daltonismo, assim, é. Física pode ser. O problema é que a gente começa a misturar com matemática, né? Aí fica loucura. Mas é bem ciência da natureza porque é um tema dentro da biologia, né? Se a gente for ver. E aí a gente usa a física para parametrizar a coisa aí. Mas beleza, galera. Então, vocês têm alguma pergunta sobre isso? A gente pode mover pro próximo aí. O que vocês acham? Vamos continuar? Boa. Então tá bom. Demorou. O segundo exercício que eu trouxe aqui, que vai ser nosso último, né? É sobre termologia, né? Ou calorimetria, enfim. E ele caiu no Enem de 2019, tá? Então é o seguinte, ó. Em uma aula experimental de calorimetria, né? Que a gente adora, aula experimental, uma professora queimou 2,5 gramas de castanha de caju crua para aquecer 350 gramas de água, né, em um recipiente apropriado para diminuir as perdas de calor. Bom, primeiramente, né? Eu não vou nem falar nada, tá? Porque, meu, demorou, né? A pessoa prefere queimar castanha de caju do que, sei lá, qualquer outra coisa, mas tá bom. Beleza. E aí ela queimou isso no recipiente apropriado para diminuir as perdas de calor, né? Ou seja, o que ela queria fazer? Ela queria que a maior parte do calor que for queimado com esse combustível gigantesco, que é 2,5 gramas de castanha de caju, fosse direcionado realmente para a água que ela fosse aquecer, né? Mas tá bom. Com base na leitura da tabela nutricional a seguir, que é essa daqui, e da medida da temperatura da água após a queima total do combustível, ela concluiu que 50% da energia disponível foi aproveitada. O calor específico da água uma caloria por grama graus Celsius, né? E sua temperatura inicial era de 20 graus Celsius. E aí segue a tabela nutricional do grande combustível que é a castanha de caju, né?
Quem nunca? Beleza. O que que é importante aqui, gente? O que vocês acham? Dessas informações que essa tabela dispôs pra gente, o que que remete vocês a calor, assim? Qual desses parâmetros vocês acham que a gente vai usar? E aí, eu já aviso que esse exercício vai ter cálculo, viu? Savão, infelizmente. Eu sou um cara que gosta de cálculo, mas eu respeito quem não gosta. Boa, Vic. Vit. Vitória. Sem ser. Valor energético, está certa. Qual é a maior dica aqui? É o valor de caloria, né? Caloria é uma unidade de medida de calor, gente, por incrível que pareça, né? A gente fala sempre de caloria em coisa de comida, de alimentos e tal, né? Mas na realidade é uma medida de calor, tá? E isso é importante saber para fazer essas continhas assim. Mas tá bom, você acertou, você chutou certo. Até porque é o único parâmetro que a gente ia conseguir usar aqui numa conta, né? Dadas as coisas que ele passou. Mas enfim. Então ele passou essa tabela e as opções são 25, 70, 45, 50 e 70, né? E isso daqui é a pergunta que ele finaliza, né? O enunciado é: qual foi a temperatura da água em graus Celsius medida ao final do experimento, né? Então, na realidade, o que ele está falando para a gente fazer aqui é um cálculo ao contrário do que a professora fez, né? Tipo, ela pegou, ela queimou a castanha de caju, ela aqueceu a água, com base no valor energético e na variação de temperatura, ela conseguiu, ela descobriu, né, que só metade da energia disponível foi aproveitada, com base nesses cálculos que a gente vai fazer agora, né. E aí ele está pedindo para a gente fazer o cálculo contrário, né, com base no que ela descobriu, qual vai ser a temperatura da água no final do experimento. E aí aqui eu coloco uma figura para, bom, para mim eu vejo a professora mais ou menos assim, sabe? Porque, sinceramente, queimar castanha de caju do nada na aula, bicha doida. Suave, cada um com o seu, né? Eu não vou julgar, já julgando, mas ok. Bom, então vamos destrinchar um pouco o enunciado. Ele deu essa tabela nutricional pra gente, né? Que se vocês forem analisar bem, mas bem, muito bem mesmo, vocês vão entender que a quantidade de energia, carboidratos, proteínas e gorduras que ele dá são com base numa porção de 10 gramas, né? Que são duas castanhas de caju. E ele falou pra gente no enunciado que ela queimou 2,5 gramas de castanha de caju e não 10, né? Então a gente vai ter que fazer algumas adaptações aí, né, pessoal, pra gente ter uma equivalência nesses valores numéricos, tá? E aí, o que a gente tem que fazer para isso, né? Se a professora queimou só 2,5 gramas de castanhas, qual é o valor energético disso? E aí, eu gostaria de convocar aqui a professora Karine, né? Infelizmente ela não vai atender a minha prece, mas através de uma famosa regra de três, que é o que a gente só usa. Aliás, é uma das únicas coisas que a gente usa em química, né? Na realidade. E aqui é um exercício de física, também com base em química, mas enfim, né? Gente, regra de três é tudo. Vocês resolvem metade do vestibular assim, tá? Inclusive a prova de matemática. Mas enfim, né? Para a gente fazer regra de três, a lógica é a seguinte: a gente fala, primeiro a linha de cima é o que ele colocou, o que ele me deu, né? Então, uma porção de 10 gramas de castanhas está para 70 quilocalorias de valor energético, assim como, aí eu desço para a linha de baixo, 2,5 gramas, que é o que eu queimei, que a professora queimou, a professora Karine, está para X quilocalorias, que é o que eu quero descobrir, né? Então, se a gente multiplicar em cruz para a gente descobrir o X, né? A gente vai ter que 10 vezes X é igual a 70 vezes 2,5. E aí, se a gente passar dividindo, né, as duas coisas e fazer as continhas aí, a gente vai ter que X, na verdade, que é o valor energético da porção que a professora queimou, é de 17,5 quilocalorias, né? Ou 35 dividido por 2, né? Aí depende de como você fazer a conta e como você prefere carregar esse valor aí para frente, tá? Alguma dúvida até aqui? Essa questão da regra de 3? Alguém não conhece a regra de 3? Quer que eu explique com mais calma, alguma coisa assim? Ou é tranquilo para vocês? Entendeu por enquanto, Vit? Savon, Camille, alguma pergunta?
Tranquilo? Boa. Então vamos seguir. A gente descobriu então, boa. Qualquer coisinha, quer que eu te dê um tempo para você fazer a conta antes da gente continuar? Não, não, pode continuar. Beleza. Tá bom. Valeu pelo retorno aí. É, E aí, bom, o que a gente descobriu é que o valor energético do que a professora queimou lá de 2,5 gramas, né? Vai ter um valor energético aí de 17,5 quilocalorias, ou 35 dividido por 2, né? E se você deixar assim, é até melhor mais pra frente, eu vou falar pra vocês. Às vezes compensa a gente carregar um divisor aí pra ter uma facilidade depois em outras contas, tá? Mas, se vocês forem também reparar novamente no enunciado, né? O que que ela falou? Que apenas 50% da energia disponível foi aproveitada, né? Ou seja, o que que vocês acham que aconteceu com o resto dessa energia que não foi aproveitada? Hein, gente? Desse calor da queima da castanha de caju, ela falou que só aproveitou metade da energia, né, de queima, para aquecer a água. Alguém tem algum palpite sobre o que aconteceu com a outra metade de calor? Nenhum palpite? Nenhum chute? Tá bom. Então, eu respondo para vocês. Ela só aproveitou metade da energia, porque a outra metade da energia provavelmente foi perdida no caminho, né? Ou seja, ela falou que ela colocou ela usou um pote, deixa eu até ler aqui quais são as exatas palavras dela, é um recipiente apropriado para diminuir as perdas de calor, né? Essas perdas de calor, pessoal, é perda que a gente, assim, perde realmente pro ar, sabe? Pro meio ambiente, porque não tem como você aproveitar 100% da energia de queima para aquecer alguma coisa. Então, por exemplo, quando a gente aquece água no fogão, vai fazer um café ou um chá, sei lá, ferve água para fazer alguma coisa, às vezes, na verdade não, né? Sempre aquela energia que a gente está gastando ali, que a gente está aquecendo no fogo, ela não vai diretamente toda para a água, né? Porque você tem que aquecer a panela ela aquece o próprio ar também que tem em volta, né? E também perde calor para diversas outras coisas, né, ali naquele ambiente. Mas tá bom. Então a gente chegou nesse valor de 17,5 ou 35,2, aliás, 35 dividido por 2 quilocalorias, né? E se ela perdeu se ela perdeu metade, né? Então sobrou metade disso, né? Para a gente aquecer a água de fato. Então sobrou 8,75 quilocalorias ou 35 dividido por 4 quilocalorias, né? Alguma dúvida nisso? Nessa questão de perda de energia? Tentei dar uma explicada aí para ver se faz sentido para vocês. Mas é isso que acontece na prática, né? A gente perde calor para as coisas. Nem sempre dá para aquecer tudo que a gente quer. Beleza, gente? Por enquanto. Beleza, até aí tranquilo. Boa. Beleza, galera, show de bola. E agora que eu tenho realmente o calor que a água usou para aquecer, né? Como é que eu calculo a variação de temperatura na água? Alguém tem algum palpite com relação a isso? Tem uma fórmula muito característica de física, assim, de cursinho, que as pessoas usam para fazer esse cálculo, né? Ela envolve calor, a massa de água, o calor específico também na água e a variação de temperatura, né? Alguém tem algum palpite de sorte? Não? Gente, que macete, pô. Um clássico da física, um clássico dos cursinhos de todo o país aí, né? Por que que macete? Por que que macete? A gente tem aí o calor, né? Calor cedido pelas castanhas, 17,5 quilocalorias. Não, Savão, relaxa. Eu acho que não fui eu que dei essa aula, o Anderson que deu.
no sábado. Mas relaxa, agora você não esquece mais, pelo menos, pô, vocês vão lembrar do macete. Que macete. Bom, mas não precisa pedir desculpa não, imagina. Qual é o calor cedido pela castanhas, 17,5? Qual é o calor que a água absorveu? Metade disso. 8,75, 50%. E aí, bom, o que ele deu pra gente é o valor valor energético em quilocalorias, né? Que é esse cacau. E o que a gente vai usar, na real, é apenas calorias, né? Isso porque ele nos deu o valor de calor específico da água, se vocês forem lembrar, em calorias por grama grau Celsius, né? Então a gente vai usar tudo nessas unidades, tá, gente? Caloria, gramas, grau Celsius, não esqueçam. Então, temos aqui em quilocalorias, para passar para caloria a gente multiplica por 1.000, né? Assim como tudo que é quilo. Grama para quilograma, que mais? Metro para quilômetro, enfim, né? Passando quilocaloria para caloria, a gente multiplica por 1.000. Ou ou 8.750 calorias em si, né? Ou 35.000 dividido por 4 calorias, se você for carregar aquela conta que a gente deixou on hold, né? Que a gente deixou pinada lá. E aí, por que aqui macete, né? Aí, que bonito. Q igual a MC delta T, né? Que é esse triângulo é delta. Então, Q igual a MC T, né? Se a gente for ver assim, que macete, tá bom? E esse aí é o nosso macete na foto, né? Eu descobri hoje que o macete é assim, possui esse tipo de fisionomia. Apesar de tantos anos falando dessa forma, que macete. Mas beleza. E aí o calor, então o que vai importar aqui são sempre os parâmetros da coisa que está tendo variação de temperatura, tá, gente? Então, por exemplo, não adiantaria colocar o calor que a castanha tá fornecendo canola queimada, né? A gente tem que jogar, na realidade, qual é o calor que a água absorveu, porque a gente está analisando a água, né, em si. Então, se a gente fizer essa continha aí, de 35.000 calorias, dividido por 4, né, claro, carregando a conta anterior lá, é igual a massa, que é 350 gramas de água, né, que ela mencionou no enunciado, vezes 1 caloria por grama, aí eu coloquei Kelvin, mas graus Celsius dá na mesma, nesse caso, tá? Vezes ΔT, né? E aí o que a gente tem que descobrir é, na realidade, a temperatura final da água, né? E isso tem a ver com a temperatura, com a variação de temperatura do corpo, né? Que é a água. Então, se a gente prosseguir aí nessa continha, né? Por que eu falei pra gente deixar os 35 lá, 35 dividido por 4, né? Por causa disso aqui, ó. A massa de água é 350 gramas. Então, se a gente dividir 35.000 por 350, já vai ficar 100 fácil, né? A gente não tem que ficar se matando fazendo várias contas, às vezes. É só questão de carregar, às vezes, alguma coisa assim, que acaba dando tudo certo no final, né? Mas, se vocês manjarem fazer conta de caderno, assim, na mão, então tá no pau, tá na mesma, né? No caso, se dividir 8.750 por 350, também vai dar o mesmo resultado final aí, dos 25 graus Celsius, tá? Então é isso, né? A gente acabou descobrindo que a água variou 25 graus Celsius, né? Ou seja, ela aqueceu 25 graus Celsius para além do que ela já estava, né? Então, a pergunta final, na realidade, qual é a temperatura final da água? Porque eu não quero saber o quanto que ela aqueceu só. Eu quero saber qual a temperatura que ela parou no fim, né? E esse delta me indica que ela variou 25 graus, não que esse é o valor absoluto do final desse aquecimento. Então, no final das contas, acaba sobrando aí mais uma continha para fazer, né? Que é a seguinte, né? Temperatura final é igual à temperatura inicial mais esse delta T, mais o que acabou aí aquecendo, né, de água. O que é relativamente intuitivo, né, se a gente for ver, porque se eu tenho uma água que estava a 20 graus no início e ela aqueceu 25 graus, então acho que é intuitivo que a gente saiba que no final das contas isso vai dar 45 graus, né, de temperatura final dessa água, tá? E aí, se a gente analisar os nossos valores aí de alternativas, né, a gente vai entender que a gente acaba chegando no valor correto na alternativa C, tá bom? Então, resposta final, a temperatura final da água é de 45 graus Celsius. Beleza, gente? É isso, tá? Não existe
mais dificuldade além, né? Grande parte, na realidade, dessas questões de calorimetria que envolvem aquecimento utilizam essa fórmula do Ki-macete, né? Que vai envolver o calor específico do corpo, a massa, né? O calor que está sendo trocado ali e o ΔT, né? Que é a variação de temperatura. Sim, Savão, o fogo no meio do oceano, né? Que, bom, nos deixa pensando aí em algumas coisas, né? Sobre esse desenho. Será que esse desenho realmente é realista? Eu não sei. Enfim. Beleza, gente. Acabou. Eu acho que esse era o último exercício que eu tinha para falar com vocês. Ficou alguma dúvida, alguma pendência por parte de vocês? Vocês acharam difícil de alguma forma? O que vocês acharam? Vou abrir minha câmera aqui nesse momento final, porque aí a gente consegue observar que o professor tá tão acabado quanto vocês, provavelmente, se não pior, né? Uma sexta-feira aí, 19h40. Então é isso, gente. Acabou, tá bom? Eu vou parar a gravação aqui. A não ser que alguém tenha uma dúvida. Ficou alguma coisa? Camille, Savon, Vitória. Bom que você adorou a aula. Eu adorei dar aula pra vocês. Inclusive, eu adoro dar aula. Tudo certo? Top. Estamos assim, gostamos assim. Tá bom, gente. Então eu vou parar de gravar aqui. Deu bastante, Savon. Adoro.